Oi, oi! Faz um tempo, né? Que eu não apareço por aqui com um vlog pra vocês, mas coisas aconteceram do lado de cá. E a principal delas é que eu pausei a escrita do meu terceiro livro. Calma, calma, calma. Antes que você ache que eu estou abandonando esse terceiro livro, não. Eu não estou abandonando o Projeto nas Alturas. Pelo contrário, eu estou fazendo essa decisão de pausar ele porque eu amo muito essa história e eu senti a necessidade de me distanciar dela pra conseguir escrever exatamente aquilo que eu sei que essa história é. E se você não acompanhou aqui o meu post, meu último post na página de postagens, né, do canal, eu expliquei pra vocês a motivação pra ter pausado a escrita desse livro e também o motivo, que foi basicamente esse, pra eu ter sumido durante tantas semanas aqui do canal. Então esse é um vlog de volta, é um vlog de recomeço. E ao longo desse vlog eu vou falar um pouquinho mais sobre o que andou acontecendo na minha vida, o que eu senti durante o processo de decisão, né, de pausar a escrita do livro e o que é que eu tô escrevendo neste momento, porque, spoiler, eu estou com quase 30 mil palavras escritas desse novo livro. Mas para começar, vamos fazer um café, porque isso é inegável, isso nunca muda por aqui. Então, bora lá! Agora, com o meu cafezinho pronto, a gente vai começar a rotina de escrita aqui. Só para contar para vocês uma coisa, ela não parou mesmo que eu não estivesse por aqui. Eu escrevi todos os dias, basicamente todos os dias de fevereiro e agora março. Eu até quero mostrar pra vocês a minha planilha, né, de evolução de escrita. Então, não faltou escrita por aqui. O que faltou foi conexão e certeza sobre o que eu estava escrevendo no meu projeto antigo, né, que eu tava compartilhando com vocês aqui, que é o Projeto nas Alturas. Durante toda a reescrita da segunda versão, eu sempre lutei muito contra essa sensação de que eu não estava 100% confiante e certa de que aquelas palavras colocadas ali no papel eram as palavras que eu queria contar. Mas, no foco de conseguir finalizar a segunda versão, eu continuei escrevendo e tentei dar o meu melhor. Isso eu posso prometer pra vocês, não faltou por aqui. Eu dei o meu melhor todos os dias em que eu escrevi. E eu acho que foi justamente por eu sempre tentar dar o meu melhor que eu consegui perceber, depois aí de 1 mês e meio, mais ou menos, né, de janeiro até metade de fevereiro, que eu não estava satisfeita, eu não estava segura e eu não queria continuar trabalhando naquele projeto nesse momento. Era como se eu estivesse batendo contra uma parede todas as vezes que eu tentava avançar, evoluir na história, mesmo que os meus betas, né, as minhas 2 leituras betas estivessem elogiando, falando que estava muito divertido. Ainda assim, chegou um certo momento, uma virada de chave dentro do livro, onde que tudo o que eu tinha trazido até ali, então, não parecia se conectar com tudo o que viria depois. Então, o que eu senti era que eu estava contando 2 histórias completamente diferentes em um livro só. E eu acho que esse foi o momento onde que eu percebi uma certa desconexão, onde eu não estava conseguindo amarrar tão bem a história da nossa protagonista e talvez eu precisasse voltar do início. Mas para isso, gente, eu precisaria me distanciar para conseguir entender por que eu cheguei nesse ponto? Por que só agora eu me toquei que eram quase que 2 histórias que não estavam conseguindo se entrelaçar, sendo que eu planejei esse livro inteiro. Então, depois de uma semana inteira tentando fechar buracos, que eu encontrei alguns, né? Depois de uma semana inteira muito tensa, nervosa, desgostosa com o que eu tava fazendo, eu parei pra perceber que mesmo quando eu tinha encontrado a solução desses buracos, ainda assim eu não tava confiante. Eu acho que esse sentimento você precisa escutar ele muito bem para entender se é uma confiança que não tá existindo só porque você está inseguro consigo mesmo ou se é porque você tá vendo que não está tendo conexão sua com a história. Ela precisa de alguma maneira de distância. E foi o que aconteceu. Mas eu não parei de escrever e eu quero contar para vocês um pouquinho, só um pouquinho, do que eu ando escrevendo agora.
Aliás, esse é um vlog que vai estar totalmente diferente, projeto diferente, né? Novidades, fofocas e também escritório, porque hoje eu vou trabalhar aqui da mesa da minha sala, né, da minha sala de jantar, porque o meu escritório, meu querido escritório da parede verde com quadros e plantas, ele está nesse momento sendo usado pelo meu esposo, já que o dele está reformando. E já que ele trabalha em uma empresa que precisa ter reuniões o tempo inteiro, ele tá sempre em call, vou entrar em Macau, às 2 horas eu tenho Macau, hein? Toda hora ele tá em reunião. Eu achei que seria mais justo que ele ficasse lá no meu escritório, onde que é fechadinho, né? Não vai ter problemas. E eu ficaria aqui na sala mesmo, onde que eu posso escrever de onde eu quiser. Essa é a coisa boa de você ser um escritor. Você pode escrever de onde você quiser. E eu tenho bastante facilidade, inclusive, em escrever de onde eu quiser. Eu gosto de escrever em café, eu gosto de escrever na rua, gosto de escrever no meu sofá. Mas eu tendo a priorizar o meu escritório para gerar uma certa conexão no meu cérebro de que aquele é o local de trabalho e no momento em que eu entro lá eu tenho que produzir. Mas já que, né, ele está nesse momento com o escritório dele interditado, tá rolando uma reforma por ali, né, pintura da parede e tudo mais, hoje eu vou trabalhar por aqui. Então sejam bem-vindos ao meu segundo escritório, o meu escritório não oficial, aqui na minha sala. Enquanto eu vou arrumando aqui, né, a minha mesa de trabalho, eu vou contar pra vocês muito por cima o que é o projeto que eu tô escrevendo. Primeiramente, é uma fantasia. Ah, meu Deus do céu, que surpresa! Enfim, gente, eu acho que assim, eu sempre vou escrever fantasia, não adianta. Porém, é uma fantasia que tem, né, um estilo diferente de Veneno na Montanha e diferente do Projeto nas Alturas, mas ele tende a ser um pouco mais parecido com o tom sombrio de O Veneno na Montanha. O Projeto nas Alturas, eu acho que inclusive essa foi a minha grande dificuldade com ele. Eu tive uma certa resistência em entender se o que eu tava escrevendo era realmente bom ou não, já que eu tava escrevendo uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a escrever com O Veneno na Montanha, né? Mas este livro que eu estou escrevendo agora vai ser um livro pequeno, é um livro que eu imagino que vai ser fantasia única, né? E ele tem uma pegada mais sombria mesmo, porém, ele não é uma fantasia distópica, ele é outra coisa. E eu não vou falar muito mais sobre isso, porque eu acho que, pelo menos até eu chegar ao final da primeira versão deste livro que eu comecei agora a escrever, né, que estamos aí com quase 30 mil palavras, eu vou tentar me doar ao máximo, só que guardar ele apenas pra mim, porque o Projeto nas Alturas, desde o início, e não somente ele, O Veneno na Montanha, Chamado Abismo, eu sempre compartilhei muito o que eu tava escrevendo, sobre o que era, inclusive nome de personagens e coisa e tal, eu compartilhei muito isso, então eu sinto que eu criei uma certa expectativa nos leitores e eu percebi que eu coloquei uma certa pressão em mim mesma para atender essas expectativas, sendo que um processo criativo, ele é de altos e baixos, ele é de várias mudanças. Uma hora você tem certeza de uma coisa, depois você já não tem mais tanta certeza assim. Então, eu acho que, já que eu saí de um projeto onde que eu não consegui uma conexão tão forte no tempo que eu achei que eu ia ter, que é isso. Eu vou voltar a ele, afinal de contas é uma história incrível, uma história que eu me dediquei 1 ano e meio pra chegar aí na segunda versão e que eu acho que está indo sim pra um caminho muito legal e que eu tenho assim muita confiança de que ele vai ser um livro incrível quando eu conseguir finalizar ele, mas para ele ser incrível do jeito que eu sei que ele pode ser, eu preciso de mais tempo. E por que eu preciso de mais tempo? Porque às vezes tem certas coisas que a gente não consegue ver estando muito próximo. Às vezes a gente precisa de uma distância, né? A gente precisa respirar outros ares até para poder trazer mais criatividade. Eu acho que a minha criatividade, ela tava muito desgastada, ela tava muito enferrujada, ela tava muito petrificada, porque também, como eu planejei demais aquele livro, que é outro ponto que eu quero falar com vocês, eu acho que eu me coloquei dentro de uma caixinha de expectativas, de pressão, de rumo, de certezas que depois eu vi que não eram tão certas assim, né? Então, por causa
causa disso, este projetinho que eu estou escrevendo agora, eu quero guardar ele só pra mim por enquanto. Eu quero me deliciar como eu estou me deliciando na escrita dele e vendo o que vai dar. Não estou colocando muita pressão em mim, muitas expectativas e é isso. Eu quero só que vocês saibam que eu estou muito feliz escrevendo ele e que, mais uma vez, darei o meu melhor, como sempre dou, né? Mas terei que guardar um pouquinho de segredo. Já faz uma hora e meia que eu tô aqui na frente do computador e agora eu parei para escrever no caderno algumas coisas sobre a cabeça da protagonista, mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que esse livro, diferente do outro, do Projeto nas Alturas, eu estou deixando simplesmente fluir sem muito planejamento. O que, calma, deixa eu explicar, não é que eu esteja sendo uma autora muito jardineira, afinal de contas eu acho que eu nunca conseguirei ser uma autora completamente jardineira, mas essa história que eu estou escrevendo, né, essa nova história, por que eu decidi escrever ela? Porque ela já existia na minha cabeça há muitos anos, eu tive a ideia dela há muitos anos atrás, eu acho que antes, inclusive, do Projeto nas Alturas, e ela foi aqui, ó, fermentando na minha cabeça, que é exatamente o que eu quero fazer com o Projeto nas Alturas. Olha só como esse distanciamento, esse tempo de pensar na história às vezes é muito bom. Claro que nem sempre a gente pode também gastar aí anos só pra pensar numa história e ficar esperando pra ela ficar pronta, né? Mas como eu já tava pensando nela há muitos anos e ela é uma história que assim, ela é clássica pra mim, ela tem tudo o que eu amo, ela tem todos os elementos clássicos de fantasias que eu amo e que eu já li, que eu sou apaixonada, mas ao mesmo tempo eu trago uma coisa muito minha nessa história, muitas inspirações também assim de mim. Não da minha história, não é isso, mas é tipo assim, trago elementos Bianca Jung junto com tudo aquilo que eu amo, entendeu? Então, neste momento eu tô só fazendo algumas anotações no papel pra meio que conseguir também ter uma linearidade assim na psicologia da protagonista e fiz mais um cafezinho e peguei o quê? Peguei um tabletezinho de chocolate, porque a gente precisa, né? Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Uma coisa mais íntima sobre mim, mas que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Eu fui, no meio do ano passado, diagnosticada com TAG. O que é isso? É transtorno de ansiedade generalizado. O mal do século, né? O mal da nossa atualidade. A tão terrível ansiedade. E quando eu fui diagnosticada com isso, foi um alívio muito grande, porque eu pude me entender melhor, eu pude entender a minha cabeça, eu pude entender por que eu reagia de certa maneira com certas coisas e ser mais gentil comigo mesma, né? E nos últimos meses, a minha TAG, ela tava num lugar bem complicado da minha vida, onde que eu tava um pouco assim, fora, sabe, de mim mesma, deixando a ansiedade me controlar. E mesmo que vocês possam achar que eu sou muito tranquila, eu sou muito confiante e tudo mais aqui no canal e tal, eu acho que é porque eu consigo esconder isso dos outros, porque, enfim, é uma coisa difícil de lidar, né, com uma pessoa ansiosa. Não é uma coisa muito fácil. Então eu nunca quis expor muito esse meu lado aqui pra vocês e também não pretendo expor. Mas isso de saber que eu tenho TAG é uma coisa que eu acho que todo mundo que tem ansiedade generalizada deveria procurar entender melhor, sabe? Porque inclusive impactou muito no processo de escrita do meu outro livro, sabe? Eu acho que eu tava num lugar tão ruim da minha mente que inclusive impactou no meu trabalho, né? Então, agora que eu estou melhorzinha e tal, e estou escrevendo algo que me diverte, algo que me deixa feliz, que me deixa confiante, é tão melhor poder trabalhar com isso, é tão melhor poder, sabe, acordar todos os dias e não sentir aquela agonia do tipo, ai meu Deus, hoje eu tenho que escrever, hoje eu tenho que ser produtiva, hoje eu tenho que fazer esse livro andar. Não, sabe? Não, porque no fim você passa mais tempo escrevendo do que realmente com aquele produto final pronto. Porque mesmo que ele fique pronto depois, você sempre vai ter que estar criando coisas novas, né? É isso que eu quero dizer. Você sempre vai estar no processo de escrita. Então, enfim, se cuidem. Por que eu falei tudo isso? Porque eu queria que vocês se cuidassem, que vocês cuidassem da sua ansiedade,
ansiedade, que vocês, inclusive, se vocês têm alguém que tem ansiedade próximo de você, que você tente entender essa pessoa e que sempre busque ajuda, porque o processo é muito mais importante do que a chegada e a ansiedade não deixa a gente ver isso. Oi, gente, boa tarde. Agora são exatamente 2h53 da tarde e eu vou começar o meu dia de escrita agora, porque manhã fui pra academia, treinei, aí voltei, tomei um café com calma, lavei meu cabelo, entendeu? Já almocei também, aproveitei pra ficar enrolando, confesso. E agora não, agora é o momento de enfrentar, né, o que? A escrita. O que no caso de agora vai ser reescrita, porque ontem eu consegui finalizar o capítulo com 1902 palavras e eu sinto que ele ficou meio cru, sinto que ele vai melhorar, então a gente vai fazer isso agora. Também deixei o capítulo fervilhar na minha mente, eu gosto de como ele tá, eu acho que eu não vou mudar nada nele, eu só vou melhorar mais a ambientação, essas coisas e melhorar o texto em si. Mas o que eu queria comentar com vocês é que uma das poucas coisas que eu posso falar sobre o livro que eu tô escrevendo agora, sem abrir muito, sem eu sentir que eu tô compartilhando demais ele, é que neste momento a música tá sendo uma grande inspiração pra mim. E eu acho que a grande inspiração desse livro é música. E mais especificamente algumas bandas de rock, no caso Evanescence, My Chemical Romance, Sleep with Sirens, Sum 41, Paramore, Linkin Park, inclusive tem uma cantora maravilhosa que é a Julia Wolf, ela é mais recente, né, mas eu conheci ela há um ano atrás e tô viciada nela. Nickelback, Tokyo Hotel, Panic! At the Disco, The Man, enfim. Se você conhece essas bandas, você já vai imaginar a vibe do livro que eu tô escrevendo. Eu tô escutando muitas músicas, porque elas me passam totalmente a inspiração da história, né? Então, isso é o que eu posso compartilhar com vocês, que a música tá sendo um grande fator criativo e de inspiração. Na verdade, música sempre é muito inspirador pra mim. Todos os meus livros têm playlist, todos os meus livros eu preciso entrar na vibe da história com as músicas. O Projeto Nas Alturas tinha uma vibe muito mais fofinha, engraçadinha, músicas animadas, inspiradoras, uma coisa meio Disney, eu sempre falei isso, né? Esse agora, como vocês podem ver, já é outra pegada. Rock, um hardcore, uma coisa meio 2010, meio anos 2000, emo. Então já dá pra ver que são pegadas completamente diferentes, mas eu amo. Então bora sprintar, porque precisamos reescrever este capítulo para ele ficar 10 de 10. Agora são 7h53, mas eu parei agora de trabalhar no livro. Consegui reescrever o capítulo que eu tava reescrevendo, né? Que eu escrevi ontem e hoje eu reescrevi ele. E o capítulo que estava com 1902 palavras, né, na sua primeira versão ali, na versão mais crua, virou 3051 ou 52 ou 56, mas foi 3050 e pouquinhos. O que dá, assim, mil e poucas palavras a mais só na reescrita, né? Por isso que eu falo sempre pra vocês em vários vídeos aqui do canal, o quanto o livro ele cresce. Ele cresce quando você reescreve. Tudo bem que depois, quando ele passar pela mão de um profissional que vai te ajudar, né, na revisão, talvez aí na preparação de texto, você vai ter que cortar coisas. Pode ser que aconteça, mas aí na sua segunda versão, quando você tenta melhorar, colocar mais descrição, colocar mais introspecção do personagem, desenvolver mais ali algumas coisas na cena, ele aumenta, sempre aumenta. Então, como eu já tô fazendo nesse livro essa coisa aí de reescrita, que é uma coisa que normalmente eu não faço, eu tô vendo muito mais isso acontecer, né? Estamos aí muito perto das 30 mil palavras, gente. Falta 1.300 palavrinhas pra gente bater 30
30 mil. Isso é muito doido, porque eu comecei a escrever esse livro no finalzinho de fevereiro. Um mês, eu acho, nem isso que eu tô escrevendo esse livro, e ele já tá chegando a quase 30 mil palavras. O que é muito diferente do Projeto nas Alturas, que levou um tempão pra eu conseguir 30 mil palavras. Mas é isso, eu tô deixando a minha criatividade fluir, não estou colocando, assim, muitas amarras e não tô tentando criar o livro perfeito, sabe, nesse processo. E tá tudo bem, eu acho que é por isso que eu tô conseguindo fluir então. Então agora eu vou parar, vou dar uma descansada, a gente pediu um sushi, vai comer, né, sextou. Quero me despedir de vocês aqui, tá bom? Eu sei que foi meio caótico esse vídeo, mas a gente tá voltando aos pouquinhos, eu tô tentando me reencontrar no texto, na criação de conteúdo, mas eu sei que vocês gostam que eu poste aqui, então é isso que eu vou fazer, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou dar meu melhor pra trazer ele, tá bom? Beijinhos, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!